Olá, vamos falar um pouquinho sobre a formatação com CSS, né? Quando a gente trabalha com linguagens de folhas de estilo, né, quando a gente trabalha com folhas de estilo, a gente tem a possibilidade de modificar completamente a cara do site. Normalmente o HTML é estrutural. Já o CSS é um elemento voltado para tipografia, para formatação. Ele muda o aspecto daquele cara sem mudar a sua estrutura, né? Então eu posso mudar cores, eu posso mudar posicionamento, mantendo toda a estrutura nativa do meu HTML. Então é necessário para que a gente crie um bom site, que a gente saiba usar o CSS de forma adequada, para trazer responsividade, para trazer até mesmo um design mais agradável, né? O HTML puro não vai trazer para mim tudo isso, né? Então nós precisamos aqui observar como o CSS pode ser utilizado para melhorar o aspecto de cada página. Vamos ver como funciona. Então eu tenho aqui o CSS, né? Aqui estaria aplicando num parágrafo um fundo azul e fonte branca. Quando eu aplico esse CSS no HTML e coloco um parágrafo, né, a tag P, o que que acontece? Ele automaticamente vai pegar os parágrafos e vai colocar da forma que eu quis, tá? Então já tem uma grande mudança aí em termos visuais. A parte mais complicada, talvez, do CSS não é necessariamente a formatação. Nós precisamos entender como funcionam os seletores. Ou seja, em quem eu vou aplicar a formatação? Porque a formatação por si só é apenas um conjunto par-valor, né? Você tem lá simplesmente uma chave qualquer, seria um atributo qualquer, e um valor associado, né? Color, red, né? E quando você fala dos seletores, eles são bem mais dinâmicos, porque eu posso ter um seletor em cima de tag, né, body, p, classes, quando eu tenho repetição de formatação, identificadores, quando eu tenho um elemento unicamente identificado dentro da minha página, do meu HTML. Eu tenho seleções múltiplas, né, que eu estaria aplicando tanto em H1 quanto H2, e hierárquicos, seria pessoas, elementos com classe vermelho dentro de H1. Ainda tem pseudo-elementos, tá? Então, os seletores talvez seja a parte mais complicada, mas a gente vai ver como eles funcionam. Outra coisa é a forma de inclusão. Eu posso usar o CSS inline, que não é o mais adequado, por escopo, que é o que, vamos dizer assim, seria um nível mais novo, que foi introduzido no HTML5, onde você tem um bloco e aquele que define um escopo para aplicação daquele estilo. Interno, que seria para a página a nível do head, seria para a página toda, e externo, que seria um arquivo CSS, né? O inline seria o mais imediato, então você vai perdendo aí, se sobrepõe ao demais, né? O inline se sobrepõe ao escopo, que sobrepõe ao interno, que sobrepõe ao externo. Então, mas o CSS externo te dá muita flexibilidade. E existem tipos de seletores, tags, classes, identificadores, basicamente, tá? O identificador, ele sempre vai ter a prioridade sobre a classe e a classe sobre a tag, né? Bom, então são muitas regras para se aplicar o CSS, né? Agora, tem uma coisa bem legal também, são as cores padronizadas, né? Por exemplo, tomato, orange, tem várias cores padronizadas e eu posso criar aquelas que eu não tenho por padrão, né? Vamos falar um pouquinho disso tudo aí. Então já deu para notar que a gente vai precisar trabalhar bastante com seletores, né? Entender como esses seletores funcionam e qual seria a ordem de utilização deles, como que eles são incluídos, né? Então a gente vai precisar mexer com essas coisas para poder saber onde realmente aquela formatação vai ser aplicada. Agora, quando eu consigo fazer isso, eu consigo utilizar toda uma série de benefícios do próprio CSS, né? As cores, eu diria que são um ponto forte, porque você já tem as cores padronizadas, que já são estudadas para se comportarem bem em qualquer tipo de ambiente, a garantia daquela usabilidade independente da plataforma, responsividade, ergonomia, tá? E também, se você quiser criar alguma, você tem as funções de RGB e código hexa para poder trabalhar na criação de cores genéricas. Vamos continuar aqui. Bom, você ainda pode importar fontes, ou seja, não estamos presos mais às fontes que eu tenho lá no computador. Eu posso importar uma fonte qualquer para uma página através de CSS, tá? Isso me dá também maior poder de tipografia, né? Eu posso também posicionar elementos no CSS. Isso aqui é fundamental, tá? É importante que a gente fale sobre isso, tá? Antes do padrão tableless, a gente organizava a página através de tabelas. Hoje isso é sumariamente proibido, né? Ninguém organiza mais a página através de tabelas. Tabelas são para dados tabulares.
Então, eu precisava de uma outra forma de organizar esses dados. Como é que eu vou saber onde é que vai ficar o topo, qual o tamanho dele, onde vai ficar a lateral? Então, você começou a usar o CSS com divs. E aí você tem várias formas de posicionar os elementos. Tudo isso é feito via CSS. Então, o CSS é fundamental para a organização do visual da página. Quem vai ficar em que canto, né? Qual seção vai ficar em qual canto, naquele espaço lá da página. Vamos continuar. Aqui, por exemplo, eu tenho um fixed. Esse cara estaria parado e eu estaria rolando a página e ele ficaria parado em cima da página. Tem várias opções além dessas, né? Pseudo-elementos, eles permitem você fazer algumas mudanças parciais ou posicionais, né? Por exemplo, após, né? Ou antes, né? Esse aqui, ó, P first letter, que está falando, primeira letra do parágrafo, vai usar uma fonte, uma cor diferente, tá? Acrescente um conteúdo asterisco depois do último elemento do negrito, tá? Então, você tem aqui algumas formatações a mais em termos de posicionais dentro da próprio conteúdo que você tem ali. Bom, certamente, esse trabalho todo é facilitado com o uso de frameworks, tá? Vamos falar um pouquinho dos frameworks. Os frameworks, eles tem vários frameworks em várias linguagens, especificamente no CSS. Eles são frameworks que facilitam a minha formatação, padronizando, tá? E muitas vezes garantindo a responsividade, que é essencial. Então, é importante que a gente saiba usar os frameworks, o Bootstrap e outros frameworks desse tipo, tá? Para que você possa, em determinado momento, pode ser o Foundation também, Vue. Então, você pode trabalhar com esses frameworks para garantir a responsividade, porque eles já são preparados para dividir a sua tela da forma correta, de forma que, quando essa dimensão diminuir, ele consiga agrupar colunas, consiga fazer o necessário para garantir uma exibição adequada em cada plataforma, tá? Então, eles facilitam muito um trabalho que a gente teria fazendo todo esse código no CSS de forma braçal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, alguns frameworks interessantes. Bootstrap, muito mais conhecido, tá? Pure CSS, Foundation, Materialize, tá? Bulma, todos esses caras são frameworks CSS, alguns mais, outros menos complexos. Como que eles funcionam? Olha o Bootstrap como é que funciona. Aqui eu tenho vários botões. Tudo que eu tenho que fazer é dizer qual é a classe, né, da folha de estilos do Bootstrap para esse botão. Class BTN, ou Class BTN, BTN Default, né? Então, assim, você modifica o estilo, tá, através dessa aplicação das classes do Bootstrap, e com isso, o visual daquele botão se modifica, né, indo de acordo com o que existe de padrão hoje, mais aceito no mercado, que é aceito, por exemplo, pelo Material Design, né, onde você tem ali coisas mais planas e com um conceito de sombras apenas para elevação, tá? Mas você também tem todas as cores padronizadas para cada ambiente, cor de sucesso, cor primária e daí vai. Bom, no caso do Foundation, é um outro exemplo aqui. Vocês são apenas mais um, né? Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma classe, né, que seria de linha, e eu tenho 3 divisões com classes de colunas, né, cada uma com 4 colunas. O padrão desses frameworks é trabalhar com 12 posições, né? Então, você tem 12 colunas que podem ser utilizadas, combinadas da forma que quiser, e elas são reajustadas de acordo com a mudança de resolução, né, mudança de plataforma. Esse é do Foundation. Não são as mesmas classes do Bootstrap. Bootstrap seriam outras. Mas o funcionamento tem o mesmo objetivo. Quando eu estou nessa página no navegador, ela vai ter as colunas, uma do lado da outra. Quando eu passar para um celular, ou se eu diminuir a dimensão desse navegador, isso que estava um do lado do outro passa a estar um embaixo do outro, né? Ou seja, ele reorganiza para garantir a responsividade, né? Bom, esses são alguns dos elementos, né, que se envolvem CSS, que a gente vai estar abordando aqui nesse tema, porque isso se refere a toda essa parte de aplicação de folhas de estilo para organizar não só o visual, mas também para garantir a responsividade, garantir a usabilidade daquele site, né? E os frameworks vão ser essenciais nisso. A gente vai dar uma olhadinha em alguns por aqui também, tá? Bom, espero que isso tenha agregado algum conhecimento. Seja bem-vindo ao tema e bons estudos. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a sintaxe do CSS, né? As folhas de estilo, elas mudaram completamente a forma de você trabalhar com as características visuais da página. Hoje em dia, o HTML é estritamente estrutural, ele define a estrutura dos elementos, mas quem dá a formatação são as folhas de estilo, é o CSS, né? E é interessante observar como que ele é utilizado. Vamos ver alguns exemplos. Bom,
Aqui eu tenho um CSS definido no modo inline. O que é o modo inline? Quando ele é definido na própria tag, né, através do atributo style. Sempre você tem uma sequência de valores, né, seriam chave-valor, onde você tem qual é o atributo e qual é o valor que você está usando, separados por ponto e vírgula. Aqui no caso eu estou usando uma fonte azul com texto alinhado ao centro, né? Aqui eu tenho outro que é simplesmente uma fonte vermelha, sem alinhamento, né? Bom, aqui eu teria que estar aplicando o estilo em todas as tags. Outra forma de trabalhar é a folha de estilo interna, né, onde você tem uma seção style, onde dentro dela você define as formatações para elementos. Por exemplo, o body vai ter um background color line, seria a cor de fundo, e o H1 vai ter uma cor marrom, tá? Além de uma margem de 40 pixels à esquerda, seria esse espaçamento aqui. Tá? Então, quando eu pegar uma tag H1, ele vai automaticamente usar essa formatação, né? O P, por exemplo, não vai usar formatação porque ele é uma outra tag. Tá? Então, com isso, eu consigo formatar os elementos de forma geral. E ainda posso colocar essa folha de forma externa ou ao nível de escopo, né? Na forma externa seria um arquivo CSS. Bom, a complexidade do CSS não está nas formatações em si. As formatações são só um grande conjunto, né, de possibilidades, onde você tem valores definidos em determinados domínios. Tá? Então, você tem lá color, background color ou qualquer outro tipo de propriedade que você queira alterar. A complexidade está nos seletores, né? Eu posso usar para tags, né? Body, H1, qualquer uma das tags. Eu posso usar para classes, quando eu tenho ali o atributo class. E aí eu vou formatar todos aqueles que têm aquela classe, né? Normalmente aqui no CSS a gente inicia ela por ponto. Quem tiver class igual XPTO vai usar a formatação. Você tem identificadores, que são formatações únicas, muito comuns em camadas. Tá? Uma div ID, né? O ID identificador, que seria usado aquele nome. Tá? Então, você tem ali a aplicação daquela formatação para aquele elemento específico da página. Você pode fazer a formatação para dois seletores ao mesmo tempo, por exemplo, H1,H2 seria aplicado aos dois. Ou posso fazer hierárquico, seria alguma coisa com a classe ponto vermelho dentro de uma H1. Se esse mesmo ponto vermelho tiver num P, não vai funcionar. Além de ter pseudo-elementos. A hover, por exemplo. Esses dois pontos hover significa quando o mouse estiver sobre aquele elemento. Tá? E aí você pode mudar a formatação quando o mouse passa sobre um elemento qualquer. Bom, o uso de seletores é bastante complexo, você pode combinar de várias formas. Tá? E além de servir para o CSS, ainda serve para algumas bibliotecas como o jQuery, onde você acessa os elementos da página através de seletores. Com isso, você tem aí também a possibilidade de trabalhar junto ao JavaScript e o jQuery para acessar os elementos da página através dos mesmos seletores que a gente usa no CSS. Eu espero que isso tenha agregado conhecimento. A gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima. Sou o professor Alexandre Paixão, mestre em informática. Veremos a seguir como integrar a CSS a HTML. Há três formas usuais de aplicar estilos em um documento HTML fazendo uso de CSS. A CSS inline, a CSS interna e a CSS externa. Além dessas formas, a partir da HTML5, passou a ser possível também declarar estilos CSS a um documento HTML a nível de escopo. E veremos a seguir cada uma dessas quatro formas. A primeira forma é a forma inline. Nessa forma, eu tenho um estilo declarado dentro da própria tag HTML. Para isso, fazemos uso do atributo style, seguido do sinal de igual, aspas duplas ou aspas simples, e então a declaração da propriedade e do valor que queremos personalizar, customizar aqui através de CSS. Eu vou aqui então definir a cor de fundo para essa tag H1. Eu vou colocar aqui que a cor de fundo dela vai ser vermelha. A seguir eu posso mudar também a cor da fonte. Eu vou definir aqui que a cor da fonte vai ser branca. Posso também definir a altura aqui dessa tag. Eu vou definir aqui que ela tem 200 pixels
de altura. Complementando a sintaxe, ao final de cada par, propriedade, dois pontos, valor, eu tenho um ponto e vírgula separando da declaração seguinte. Vou salvar aqui. Vou copiar essa minha linha aqui de estilos para poder reutilizar aqui na tag seguinte. Vou apenas modificar aqui as cores. Vou colocar aqui verde, então, e a cor da fonte como black. Eu vou abrir aqui a página HTML, está aberta aqui no navegador. Aqui é um estilo anterior sendo exibido. Eu vou atualizar o navegador para que possamos ver esses estilos aqui sendo aplicados. Ctrl F5. Tenho então que a minha tag H1 tem a altura de 200 pixels, a cor do texto da fonte branca, white, como definido aqui. A seguir, a minha tag P de parágrafo, o texto do parágrafo aqui dentro, eu tenho o background verde e a cor da fonte preta. Esse foi o primeiro modelo, a primeira forma de incorporar CSS em documento HTML. A forma seguinte é a CSS interna. A sintaxe para incorporação de CSS de forma interna faz uso da tag style declarada dentro da tag head. Eu abro então a tag style, defino o atributo type, tipo texto barra CSS, e fecho aqui embaixo essa tag style. E dentro da tag eu declaro então as minhas propriedades CSS. Aqui eu tenho o seletor, estou usando o próprio nome da tag como seletor, seguido de chave de abertura, cada propriedade valor sendo finalizado com ponto e vírgula, e ao final eu fecho aqui a declaração com a tag, com a chave. Seguir a tag parágrafo, abro com a chave, faço as declarações e fecho aqui embaixo com a outra chave de fechamento. Ok? Salvando aqui, e vamos abrir lá no navegador. Está aberto aqui, CSS interno, vou só atualizar aqui. Atualizei, vemos aqui então os estilos aplicados. A tag H1, background color red, com texto da cor preta sendo exibido. E na seguinte, na tag de parágrafo, background preto com a cor branca. Percebam que diretamente aqui dentro já não tem mais nenhum estilo sendo declarado. A forma seguinte de incorporação é a CSS externa, ou seja, eu não tenho nem estilos definidos dentro da tag e nem dentro da tag style inserida dentro da tag head. No lugar disso, eu tenho aqui a referência para um arquivo externo, que eu dei o nome aqui de estilos.css, poderia ser qualquer nome que eu quisesse definir. E aqui eu tenho, então, esse arquivo de estilos. A sintaxe dele, para a declaração do CSS, da CSS, é semelhante ao que vimos aqui na interna. Inclusive, aproveitei os mesmos códigos. Percebam apenas que aqui eu não preciso declarar nenhuma tag, nem a tag head, nem a tag style, nenhuma outra tag. Basta declarar diretamente o seletor, a abertura de chave e as propriedades que eu quero estilizar. Vejamos então, lá no navegador, como fica aqui o resultado desses estilos. Então eu tenho aqui o background vermelho, a cor da fonte branco, uma largura e uma altura definidas. Aqui embaixo eu tenho o background azul, um parágrafo, a cor de fonte branca também, e a mesma largura e a mesma altura. Por fim, nós temos então a definição a nível de escopo. Na definição a nível de escopo, eu tenho uma declaração semelhante à realizada na CSS interna, ou seja, eu faço uso aqui da tag style. Só que, no lugar de declarar dentro da tag head, eu vou declarar os estilos próximo às tags nas quais eles serão aplicados. Vindo para cá, eu vou colocá-los aqui dentro. Vou mudar aqui um pouco
daqui uma outra cor, vou botar agora a cor aqui, eu quero a cor de fundo preto, eu quero a fonte azul, eu quero aqui verde, o background, e vou deixar a cor branca aqui. Perceba então que ele está dentro da tag body, né? Aqui dentro tem a tag H1IP, e os estilos relacionados a essas duas tags estão imediatamente acima das próprias tags. Vamos ver no navegador o resultado desse CSS a nível de escopo. Vou reatualizar essa página aqui. Então, temos aqui refletidos os estilos aplicados aqui dentro. Essa forma, a forma mais recente de aplicação da CSS, de definição, de incorporação da CSS, mas, como nós vemos aqui, acaba misturando código CSS com tags HTML. Portanto, essa forma deve ser evitada o máximo possível e utilizada realmente em casos bastante específicos. Bem, essas foram então as formas de incorporar CSS a um documento HTML. Sou o professor Alexandre Paixão, mestre em informática. Veremos a seguir as propriedades CSS relacionadas a fontes. Dentro disso, veremos 4 das principais propriedades CSS. São elas a propriedade font family, font size, font style, font weight. A primeira, font family, é utilizada para definirmos a família de fontes ou uma única fonte, caso queiramos, na qual o texto será renderizado. A seguinte, font size, determina o tamanho da fonte. A terceira, font style, permite que seja aplicado, por exemplo, o efeito de itálico em texto. E, por fim, a font weight é o peso. Normalmente nós conhecemos o peso como negrito, embora não só seja possível declarar um negrito, bold, mas também um valor dentro de uma escala que vai de 100 a 900. Para demonstrar a aplicação dessas 4 propriedades, eu criei um documento HTML simples, no qual eu inseri 5 blocos de textos e veremos então como esses estilos de fontes serão aplicados a esses textos no navegador. Eu vou abrir aqui o navegador, vou atualizar aqui. Bem, temos aqui então cada um dos estilos. Percebam que para cada parágrafo eu declarei diferentes estilos para que possamos ver o resultado. Percebam que no primeiro parágrafo, que eu declarei aqui a classe chamada parágrafo underline 1, eu disse aqui, eu declarei que a fonte seria bold, logo a fonte ela está em negrito. A seguir, no parágrafo segundo aqui, que eu dei o nome de classe de parágrafo underline 2, eu já estou usando uma fonte com peso de 600. Percebam a diferença. Assim, consequentemente, já que eu fui aqui diminuindo o peso da fonte, conforme eu diminuí o peso da fonte, a fonte foi ficando mais clara. Perceba que em alguns textos eu declarei o estilo itálico, em outros textos não, e também modifiquei em cada um deles a família de fontes. Alguns pontos importantes. Primeiro, sobre o font style. Aqui eu declarei ele como normal. Declarar essa propriedade como normal é o mesmo que não declará-la, assim como eu fiz aqui nessa classe. Porque o valor default dela é normal, logo eu não precisaria fazer essa declaração aqui. Um outro ponto interessante diz respeito aqui à família de fontes. Normalmente, nós utilizamos mais de uma fonte, sendo a fonte mais à esquerda a prioritária e as seguintes as menos prioritárias, vamos assim dizer. Isso porque essa fonte ela depende do computador do usuário que está carregando a página. Caso ele não tenha em seu computador local
essa fonte vai ser usada, então, a fonte seguinte, e assim sucessivamente. Por isso, é uma boa prática declarar mais de uma fonte para evitar que o navegador utilize uma fonte padrão, por exemplo, caso o computador do usuário não tenha nenhuma das fontes que nós determinamos aqui em nosso CSS. A partir da HTML5, em relação a fontes, uma outra característica, uma nova propriedade, na verdade, foi definida, né, foi especificada, que são as web fontes. E o que são, então, as web fontes? As web fontes são fontes que eu posso baixar, colocar lá junto da minha página na HTML, no servidor, ou utilizar o endereço da própria web, e então forçar o navegador do cliente, né, do usuário que está acessando aquela página ali, a baixar essa fonte aqui, e com isso eu garanto que a página vai ser visualizada da forma como eu a projetei, como eu defini o seu estilo, né? Se aqui eu ficava dependente de essa fonte aqui estar presente no computador do usuário, a partir do HTML5, fazendo uso das web fontes, eu posso controlar, então, que ele sempre vai visualizar, que o usuário sempre vai visualizar a página com a fonte que eu determinei aqui no meu CSS. Então, vejam que o nome da fonte, né, esse atributo URL aqui aponta para o nome da fonte. Nesse caso aqui, como essa fonte está lá na pasta, no mesmo lugar que meu arquivo HTML, como eu vou mostrar aqui, então aqui eu tenho o meu arquivo HTML, página web fonte, que está aqui, e aqui, na mesma pasta, eu tenho então a minha fonte. E o que acontece então quando o usuário visualizar essa página aqui? Ao declarar esse estilo aqui, o navegador primeiramente vai verificar se esse usuário já possui essa fonte aqui em seu computador. Caso ele a possua, ele vai então utilizar essa fonte que já existe lá no computador do usuário. Do contrário, ele vai então baixar essa fonte aqui para então renderizar a página. Aqui em cima, quando eu declarei a fonte family, e eu dei um nome aqui, eu poderia ter dado qualquer outro nome, a partir dessa declaração aqui, feito dentro da propriedade @fonteface, né, então aqui tem a forma, né, a sintaxe, aqui eu determino como essa família de fontes vai ser chamada ao longo do restante da minha declaração CSS. Então, toda vez que eu quiser fazer uso dessa fonte aqui, basta eu referenciá-la pelo fonte family que eu declarei aqui. Foi o que eu fiz aqui no primeiro parágrafo. Eu então, lembrando que aqui eu utilizei o mesmo HTML que eu usei na outra página, mas modifiquei apenas aqui o parágrafo 1 para utilizar, no lugar da fonte Arial, esta nova fonte que foi declarada aqui em cima, que é uma web fonte. Vamos ver então o resultado no navegador. Eu vou abrir aqui o HTML, web fonts, vou atualizar a página. Perceba que aqui, né, o texto que está dentro do primeiro parágrafo, ele agora, né, a fonte, ela ficou bem diferente, não só em termos de negrito, mas ela é uma fonte que ficou diferente, porque ela é agora a fonte que eu utilizei aqui, que eu declarei aqui, ou seja, uma web fonte. Bem, essas foram então algumas propriedades CSS para a estilização de fontes. Sou o professor Alexandre Paixão, mestre em informática. Trataremos a seguir do Box Model. Os elementos de uma página web são representados por uma caixa que possui o formato de um retângulo. A essa caixa, o retângulo, damos o nome de Box Model. Os boxes de uma página são compostos por 4 componentes principais: pela sua margem, pela sua borda, pelo preenchimento e pelo seu conteúdo. Aqui na tela, nesse exemplo de página web, nós temos 3 elementos que, através de CSS, foram estilizados
com largura e altura para parecer um retângulo, mas não é por conta disso, de terem sido estilizados no formato de retângulo, que esse elemento, o box model, tem o formato de um retângulo. Nós veremos isso um pouco mais adiante com a ajuda do inspecionador de elementos. Para demonstrar esses 4 componentes mencionados, nós vamos utilizar essa página e cada um desses 3 elementos aqui dispostos. Temos uma div inicial, aqui atrás nós temos no Notepad++ o código dessa primeira div, que é a div com o ID box inicial, essa primeira div. Temos a seguir a box exemplo, que é essa segunda div, e por fim a box final, esta última div aqui embaixo. Olhando para cada um desses elementos, o conteúdo delas, aqui marcado como um texto simples, é o componente content, ou conteúdo. Para entendermos a margem, vamos observar essa imagem aqui no meio, essa div que está aqui no meio, e o espaço em branco entre a div anterior e a div seguinte. Esse espaço aqui é a margem. Olhando para o CSS dessa segunda div, podemos ver aqui que foi declarado um margin top no tamanho de 30 pixels, assim como um margin bottom no tamanho de 50 pixels. Logo, essa distância em relação ao elemento anterior e em relação ao próximo elemento são a margin top, no caso, em relação ao elemento anterior, e a margin bottom em relação ao elemento seguinte. O próximo elemento que nós podemos observar aqui é a borda. Nessa div aqui no meio foi declarada uma borda, que é essa borda aqui de cor preta. Podemos ver aqui a declaração CSS dela, ela tem 10 pixels de tamanho, é sólida e a cor dela é preto, né? A cor preta foi definida como borda aqui. E por fim, nós temos ainda o último elemento, que é o elemento padding. Para entendermos o padding, podemos comparar o conteúdo dessa div do meio em relação ao conteúdo das outras duas divs. Perceba que nas outras duas divs o conteúdo está fixado tanto no topo quanto à esquerda, está colado no topo e à esquerda. Entretanto, nessa div aqui do meio, há um espaço em relação ao topo e em relação à esquerda. Esse espaço interno, então, é o que nós chamamos de padding, é um espaço de preenchimento interno. Bem, estes foram os componentes demonstrados tanto na página web quanto com os códigos CSS que compõem o Box Model. Por fim, vamos abrir aqui o inspecionador de elementos, que ele vai nos ajudar a vermos o nosso Box Model através dessa figura disposta aqui à direita. Percebam que, conforme eu abro aqui o meu código, vou expandir aqui meu código, eu tenho então a minha div inicial, a box exemplo e a box final. Quando eu clico na minha box inicial, percebam que ele muda aqui, e aqui então é a representação do retângulo que é o box model. Percebam que em relação à margem, à borda e ao padding, não há valores declarados. Entretanto, o elemento em si ele tem uma largura de 400 pixels e uma altura de 200 pixels. Vamos para o elemento seguinte, que é a box exemplo. Percebam que aqui já constam os valores da margem, que é a margem top, 30 pixels, da borda, que foi a borda declarada, de 10 pixels, assim como do padding. Então, olhando para o inspecionador de elementos, nós podemos ver bem o funcionamento do Box Model. Uma outra característica importante, uma outra funcionalidade importante do CSS, que está relacionado aos seus elementos, ou seja, às suas caixas, aos boxes, representados por cada elemento, diz respeito ao posicionamento. É muito comum nós definirmos o layout de uma página separando-o em colunas. Vamos ver um exemplo aqui. Existem layouts de 2 colunas, de 3 colunas, enfim. O de 3 colunas é o layout mais comum. Podemos ver aqui, nessa página, que foi definido um cabeçalho, uma coluna, um elemento que fica à esquerda,
um elemento principal, que é aqui o miolo, um outro conteúdo à direita, uma outra coluna à direita, e por fim um rodapé. Logo, esse layout é dito um layout de 3 colunas, porque há 3 colunas definidas nas quais o conteúdo dessa página será inserido. Tanto o cabeçalho quanto o rodapé ocupam toda a largura da página, entretanto, 3 colunas foram definidas. Normalmente, essa primeira coluna ficam os links de navegação, aqui no meio fica o conteúdo principal, e essa coluna direita ela é utilizada para links ou para conteúdos adicionais que complementem o conteúdo principal. Vamos dar uma olhada, então, no HTML relacionado a essa página. Vou voltar com ela aqui. Percebam que a marcação faz utilização das tags semânticas provenientes da HTML5. Então, eu tenho a minha tag header, a tag nav, que é essa primeira coluna aqui, a tag main, que está aqui no meio, a tag aside, que está aqui à direita, e, por fim, a tag footer. E aqui, todos os estilos necessários para conseguirmos posicionar, então, as nossas boxes de forma a comporem o nosso layout, esse layout de 3 colunas. Então, a minha tag header ela tem 100% e tem uma altura pré-determinada. Eu defini uma cor de fundo apenas para que possamos ver a representação de cada uma dessas áreas aqui na página. Eu tenho o alinhamento de texto centralizado, enfim. Então, eu tenho aqui uma série de códigos de CSS que foram utilizados para posicionarmos os nossos elementos, as nossas boxes, na página e, assim, demonstrarmos também o layout em 3 colunas. Olá, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos elementos artificiais do CSS, né? Seria chamado de pseudoclasses, pseudoelementos, que se referem a algumas formatações especiais, né? As pseudoclasses são interessantes, né? Porque você consegue dar certos comportamentos bem típicos, como, por exemplo, passar o mouse sobre uma região e aquilo mudar de cor, ou mudar alguma outra formatação qualquer, colocar uma borda só na hora que passa o mouse em cima. Então, assim, permite uma série de formatações interessantes, tá? Que são bastante dinâmicas. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho as pseudoclasses, algumas pseudoclasses, tenho várias, que são relacionadas a estados, né? Exemplo, hover, né, hands over, quando o mouse passa sobre ele, active, quando está ativo, checked, quando está checado, seria também a possibilidade de um seletor por atributo, daria para usar também. First child é o primeiro filho, last child é o último filho. Aí vamos ver um exemplo, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte, li, first child, color red, ou seja, sempre que eu tiver LIs, e essa LI for o primeiro filho da tag anterior, da UL, ela vai usar a cor vermelha. LI hover, né, hands over, text decoration underline. Sempre que o mouse passar em cima de uma LI, vai ficar sublinhado. Aí eu coloquei 2 listas aqui. O LI alfa, beta, LI gama. Nota, eu tenho essa lista externa. O primeiro elemento é alfa, esse primeiro elemento ficou vermelho. Dentro dela tem outra lista, OL, LI beta X, beta Y, beta Z. E aí o primeiro é o beta X, que fica também vermelho. Por quê? First child. Tá? E se eu passar o mouse em cima de qualquer um deles, como eu passei aqui em cima de beta Y, ele vai ficar sublinhado. Isso por causa do hands over. Tá? Então, seria as pseudoclasses sendo utilizadas no exemplo prático. Né? O pseudoelementos, né, também uma notação parecida, ao invés de usar só 2 pontos, usa 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos after, é o conteúdo após, 2 pontos, 2 pontos before é antes, 2 pontos, 2 pontos first letter, ou 2 pontos, pontos first line, primeira letra, primeira linha. Isso serve para a seleção parcial de um elemento, ou posicional. Então, são 2 aplicações, elementos para seleção posicional ou parcial. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ponto negrito, font weight bold, né? Ponto negrito, 2 pontos after, content asterisco. Olha que interessante, spam class negrito, pseudoelemento barra spam. Aí está aqui, pseudoelemento e aquele conteúdo após. Ó. Ou seja, ele acrescentou conteúdo após. Né? E aqui eu coloquei P, 2 pontos, first letter, fonte 200% com a cor azulada, ou violeta, alguma coisa do tipo. O que ele está fazendo? Ele está pegando nesse parágrafo, né? Qualquer parágrafo que eu tenha,
e está pegando a primeira letra do parágrafo e colocando com uma formatação diferente daquela que é a do resto da linha, né? Bom, esses aí são apenas alguns exemplos de utilização de pseudoclasses, pseudoelementos, que são bem interessantes para poder trabalhar em diversas situações, como, por exemplo, uma tabela com zebrada, onde vou usar o nth-child. Tá? Então, isso é muito utilizado para definir esses elementos dinâmicos e esses posicionais, né, dentro do conteúdo do meu HTML a partir do CSS. Tá? Bom, a gente fica então por aqui. Espero que tenha agregado conhecimento. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre posicionamento no CSS, né? Essa propriedade position, né? Ela vai ter um impacto muito grande na disposição dos elementos, na forma como a gente vai trabalhar, tá? E basicamente são 5, né? Seria o relativo, o absoluto, o fixo, né? O fixed, o sticky e o static, que elimina, tá? O static é o mais simples. O static diz o seguinte: use o formato original. Esquece qualquer formatação. Então, se você colocar margem, borda, padding, o que você quiser colocar, ele vai desprezar e usar a tag da forma que ela foi criada. Se ela tem, pela configuração do ambiente, aquele espaçamento de um parágrafo, ou se não tem nada, se é simplesmente uma tag que não tem divisão, tá? Então, com isso aí, você tem um retorno à formatação original. Mas vamos lá, vamos ver os outros aqui. Eu tenho o absolute. O absolute aconselha-se não ser muito utilizado, né? A posição absoluta é uma posição em relação ao topo lá da página, né? Então, aqui, por exemplo, position absolute, top 50 pixels, left 50 pixels, outro top 150, left 150, né? Eu coloquei na div, de forma geral, uma largura de 200 e altura de 200. E aí, ou seja, essas duas divs, elas têm 200 por 200, né? Width e height. A posição modifica. Uma está no 50-50, que seria amarela, e a outra está 150-150 sendo laranja, né? A cor dela é laranja. Tá? Isso é um exemplo de posição absoluta. Qual o problema? É que se eu tiver um dispositivo que não tem resolução suficiente, essas coisas vão ficar para fora da tela. Ou seja, eu vou perder essa informação, né? Bom, eu também tenho posicionamento relativo. O relativo é em relação ao anterior, né? Div.relative, posição relativa, 30 pixels da esquerda, borda 3 pixels, sólido, daí vai. Tá? Aí eu tenho duas divs, div class relative, essa é relativa ao body. Então eu tenho aqui um distanciamento de 30 pixels da lateral aqui do body. E aí eu coloco outra div dentro dela. Eu tenho um distanciamento de 30 pixels da borda dela. O que fica mais fácil de enxergar através aqui das minhas bordas. Foram colocadas aqui para poder dar essa dimensão desse posicionamento. Tá? A outra seria o fixed, né? O fixed, ele coloca numa posição fixa, né? E mesmo que você role a página, ele vai ficar onde está, né? É muito útil, por exemplo, para mensagens de rodapé ou barras de navegação. Você nota que aqui ele está ficando sobre outro texto, ele flutua sobre o texto anterior, né? Então, aqui seria fixado bottom 0, right 0, é no cantinho aqui da página, né? Largura de 300 pixels, background color black, color white, border verde. Seria esse cara que eu estou criando aqui. Isso aí seria a minha position fixed. E o stick, na verdade, ele mistura as características do fixed com o relative, tá? De acordo com a necessidade ou não de barra de rolagem. Bom, então esses são os principais elementos de posicionamento. Saber utilizar isso aí é interessante. É sempre bom utilizar o relative e o fixed, são os mais organizados. Ou ainda trabalhar com outros tipos de abordagem, como, por exemplo, Flexbox, tá? Que já é mais responsivo e pode trabalhar bem com dispositivos móveis, né? A gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Sou o professor Alexandre Paixão, mestre em informática. Trataremos a seguir sobre os frameworks CSS. Os frameworks podem ser definidos como um conjunto de componentes reutilizáveis que permitem a otimização do processo de programar. Para tratarmos de frameworks, nós vamos utilizar o framework Bootstrap, que é um dos mais conhecidos e também mais utilizados frameworks CSS disponíveis atualmente.
O nosso exemplo visual, que está aqui na tela agora, no navegador, é um layout de 3 colunas, composto por um cabeçalho, uma coluna à esquerda, uma coluna principal, uma coluna à direita e, por fim, por um rodapé. Nós vamos comparar tanto o resultado no navegador, assim como os códigos, tanto CSS quanto HTML, fazendo uso do framework Bootstrap com o código que não faz uso de framework, para vermos então como na prática essa otimização mencionada, que é possível de ser alcançada com os frameworks, acontece. Vejamos então o exemplo anterior sem a utilização de Bootstrap. Eu tenho aqui então na minha tela a mesma página sendo renderizada, né, uma pequena diferença aqui visual, diz respeito a essa margem aqui, né, à direita e à esquerda, e também no final, que será explicada um pouco mais adiante. Então, voltando ao exemplo que não faz uso de Bootstrap, nós temos aqui, visualmente, então, os elementos dispostos. Em relação ao código utilizado para a confecção dessa página aqui, vamos dar uma olhada nele. Temos aqui, então, código HTML, temos uma header, uma nav, a main, a side e a footer, e uma série de códigos CSS utilizados para determinar a largura e a altura desses elementos, assim como o posicionamento deles um do lado do outro. Eu tenho então aqui o atributo float sendo utilizado para que os elementos sejam posicionados um ao lado do outro e um após o outro. Tenho também o atributo de alinhamento de texto para centralizar os textos aqui inseridos. E outros elementos que são desnecessários para o layout da página, mas que foram utilizados como background apenas para facilitar a nossa visualização. Perceba então que da linha 12 à linha 50 foram definidos estilos para que tenhamos esse resultado aqui no navegador. E foi utilizado aqui embaixo essa estrutura HTML. Vamos ver agora, voltando aqui para a nossa página utilizando o Bootstrap, vamos ver agora também o código que faz uso de Bootstrap. Para utilizar este framework, é necessário importá-lo, defini-lo como uma CSS externa, ou poderíamos baixar também a CSS, ela é gratuita, esse framework CSS ele é gratuito, poderíamos baixá-lo e linká-lo diretamente do nosso computador. Mas aqui eu fiz uso de um CDN, que é público, utilizando a versão 4.5 e a versão minimizada da Bootstrap. Então, eu tenho aqui a importação da CSS, tenho aqui os estilos sendo definidos. Percebam que os estilos, esse primeiro é apenas para que tenhamos uma cor de fundo, assim como a maioria dos demais. Apenas aqui, nessa classe, foi definida uma altura para que tenhamos aqui o resultado, essa altura aqui. E essa classe main, ela então é essa div aqui, que contém dentro dela as colunas. Percebam aqui a grande diferença na utilização de um framework. No lugar de criar classes dentro de cada um dos meus elementos e inserir os códigos CSS respectivos para que possamos posicionar os elementos e construirmos aquele layout, no lugar disso eu uso classes pré-definidas pelo próprio framework. Por exemplo, a grid do Bootstrap, vamos aqui para a documentação do Bootstrap, a documentação oficial, nós temos aqui o sistema de grids e aqui nós temos a definição de que o total de colunas da grid do Bootstrap é 12, igual a 12 colunas. Logo, o meu elemento principal aqui, que vai de um lado ao outro, ele tem então 12 colunas. E aqui eu defini a classe col-12. Logo, o meu header, esse primeiro elemento, tem 12 colunas de acordo com essa classe pré-definida do Bootstrap. Apenas definir essa classe aqui faz com que ela ocupe, então, todo esse tamanho, toda essa largura aqui da página. A seguir, se eu tenho 3 colunas, eu preciso dividir
a largura dessas colunas em múltiplos de 12. Então, por isso, a minha primeira coluna, ela tem 2 colunas. Então, aqui o tamanho dela é 2. A do meio, 8. E, por fim, a última, 2. Logo, 2 e 8, 10. E 2, 12. Então, eu completo, somando a largura das 3, 12 colunas. E a minha última div aqui embaixo, né, que é essa que contém o footer, também tem 12 colunas. Repare que nesse esquema, nesse sistema de grids, eu tenho linhas e colunas. Então, aqui eu posso considerar como uma linha, todo esse meu container aqui como uma segunda linha e aqui uma terceira linha. Linhas e colunas. Aqui, então, é uma coluna apenas. Aqui posso dizer que é uma coluna apenas e aqui eu tenho 3 colunas. Então, aqui tenho as minhas linhas e as minhas colunas, formando assim o meu layout. E, por fim, reparem que para centralizar o texto em cada um dos elementos, eu não fiz uso de nenhum CSS, diferente do que nós podemos ver aqui, onde eu precisei declarar o alinhamento de texto. Nesse caso aqui, há também uma classe pré-definida dentro da Bootstrap para alinhamento de texto, que é a Text Center. Logo, podemos ver que utilizar um framework CSS otimiza o nosso processo de codificação, diminuindo assim o código necessário. Percebam aqui, poucas linhas são necessárias para criarmos aquele layout, assim como facilita essa formatação visual, que é o encaixe dos elementos na tela, o posicionamento deles na tela. Por fim, vamos dar uma olhada aqui no inspecionador de elementos, ainda uma questão interessante aqui para darmos uma olhada. Vamos pegar aqui, dentro da nossa classe principal, perceba que a largura máxima dela aqui está definida como 1140. Diferente da página anterior, que vai e ocupa todo o espaço disponível, porque ela está com uma largura de 100%, utilizando as colunas dentro da grid Bootstrap, eu consigo aqui alcançar, então, 1140 de largura. Isso porque, se olharmos aqui a documentação, nós vamos perceber que isso é pré-definido aqui dentro das definições do Bootstrap. Bem, esse foi um exemplo simples do que é possível fazer com a utilização de frameworks, onde nós podemos ver, comparando os códigos HTML e CSS com e sem framework, o quanto que os frameworks podem otimizar e nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento. Olá, vamos falar um pouquinho sobre alguns frameworks CSS, né? São frameworks de construção de interfaces. Um muito conhecido, por exemplo, é o Bootstrap, muito falado no mercado, que basicamente tem dois frameworks que a gente tem para construção, com base em elementos CSS. Né? Qual a ideia? É que através do CSS você consiga estilizar aquela página e garantir a responsividade, garantir a funcionalidade que você precisa sem um intenso uso de JavaScript, tá? Por conta do desenvolvedor. Tá? Então, esses frameworks, eles normalmente trabalham com o uso de JavaScript e de CSS. Dois exemplos são o Foundation e o Semantic UI. Né? Vamos dar uma olhadinha nesses dois. O Foundation, você precisa exportar as seguintes coisas. A folha de estilo do Foundation, que tem lá num repositório na internet, ou pode baixar. O jQuery, tá? jQuery mínimo. Você precisa do Foundation Min JS, ou seja, tem a folha de estilo do Foundation, o JS, né, o JavaScript do Foundation, e o JavaScript do jQuery e do Modernizer. Tá? Essas são as bibliotecas que a gente precisa importar lá no head da página. Depois, eu posso usar as classes dela. Tá? Aqui eu tenho uma classe row, uma div, outra div com medium 12 columns, significa esse cara vai ocupar 12 colunas. Ele divide o espaço em 12 colunas, tá? Para garantir a responsividade. E a partir daí ele vai gerenciando essas colunas para tanto ambiente de desktop, web ou móvel. Tá? Dentro desse cara eu criei uma classe panel, tá?
E o bottom? O bottom tem uma classe bottom small. Tá? Então, aqui tem algumas divs. Aqui, ao invés de colocar a linha com apenas 12, né, com aqueles 12 elementos, ela colocou 3 divs com classe medium 4 columns, ou seja, vai pegar com 4 elementos. Tá? Qual vai ser o efeito disso? Se a minha página for aberta com uma boa dimensão horizontal, vai ter 3 colunas aqui embaixo. Ó. Essa formatação cinza do painel e essa aqui é a formatação de botão. E se eu diminuir o tamanho, que seria, por exemplo, no caso de um celular, essas colunas elas desviam para baixo e ficam numa linha só. Garante, então, a responsividade. Tá? Bom, e o Semantic UI? Não é muito diferente. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o Semantic Me em CSS, que é o folha de estilo, o Semantic Me em JS, que é o JavaScript, e o jQuery. Tá? Só tem, assim, uma biblioteca a menos, basicamente, né? Mas eu trabalho ali com as bibliotecas do Semantic. A abordagem é muito parecida. Eu tenho aqui um container, né? Um form, por exemplo, seria o iForm, o iContainer, o iForm, classe de campo, field, né, para um formulário. E aqui eu tenho uma classe o iCheckbox, por exemplo, seria para um checkbox específico. Eu tenho a classe field, ele é um campo e ele é um iCheckbox. Também tenho classe iBottom para os botões. Tá? Então, se fiz um formulário normal, sem nada de especial, porém usando as classes do Semantic UI. E eu tenho essa aparência nele, que é uma aparência muito alinhada com todas as plataformas que a gente tem no mercado. Né? Bom, então esses aí são 2 exemplos, um Foundation e outro Semantic UI, e nos 2 temos a seguinte coisa. Primeiro, importar o que for necessário importar, seriam lá os links externos. Depois, fazer a página HTML como se fosse fazer normalmente, e por último, aplicar as classes para que elas cuidem dessa introspecção visual, garantindo um ambiente bem organizado. Agora, as classes, é claro, mudam de framework para framework, mas a gente consegue, com isso aí, garantir responsividade e trabalhar bem menos na construção visual. Espero que tenha agregado conhecimento. A gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre o uso de framework CSS. Né? Você tem sempre vantagens e desvantagens. Né? Mas tem muito mais vantagens do que desvantagens na prática. Né? Por quê? Os frameworks CSS eles permitem que a gente tenha um controle de certos aspectos do site dentro de padrões bem estabelecidos, né? Sem grande esforço de programação. Fazemos a página normalmente e deixamos o framework cuidar dessa questão. Tá? Inclusive a questão de responsividade, se eu tenho que rodar esse cara de uma forma um pouco diferente no celular, né, para não ficar com uma fonte minúscula, uma fonte gigante, ou ao mesmo tempo ter aquela coisa fluida, que seria programado via Flexbox, através de colunas. Tá? Então, você trabalhar com os frameworks facilita muito a questão da construção visual, ou seja, te dá um aumento de produtividade, e produtividade é uma palavra-chave hoje em dia. Né? Vamos dar uma olhadinha em alguns frameworks aqui. Entre os vários frameworks CSS que a gente tem aí, a gente tem o Bootstrap, Semantic, né? Materialize, Foundation, Pure, Bulma e o Skeleton. Tá? Todos esses são frameworks CSS. Todos eles trabalham da mesma forma. Né? Você tem basicamente a importação de uma série de bibliotecas e depois a aplicação de classes nas tags específicas. Tá? É claro que cada um tem o seu próprio conjunto de classes, e isso que diferencia de um para outro quando a gente for fazer uma migração, algo do tipo. Tá? Normalmente a gente tem que adotar um framework e seguir por ele, porque ele vai reger todas as classes das minhas páginas dali para frente. Tá? Inclusive, em algumas situações, você organiza ele, configura junto a outros frameworks, né? Como o Angular, por exemplo, que é um framework de construção do front-end. Tá? O Angular ele consegue definir a questão de roteamento e ele pode usar qualquer um desses caras para poder definir a parte visual, como Foundation, por exemplo. Tá? Então, esses frameworks podem ser combinados com Angular, com Spring Boot, com outros elementos, outros frameworks, tá? Para garantir uma facilidade ou produtividade na criação de páginas. Então, que tipo de vantagem a gente tem no framework? Né? Código padronizado. Né? Todo mundo que usa aquele framework vai ter a mesma interpretação daquelas classes e tudo mais. Economia de tempo, produtividade, é necessário ter produtividade. Tá? Compatibilidade com várias plataformas, compatibilidade com vários navegadores, eles já são preparados para você ter compatibilidade com tudo. Tá?
Então, já são preparados para você ter um código que vai funcionar tanto no IE, quanto no Chrome, no Opera. Responsividade, eles são voltados tanto para a parte mobile, quanto desktop, quanto web. E segue padrões de mercado, como, por exemplo, os padrões estabelecidos pelo Material.io, né, que é um padrão de design. Ninguém quer fazer design diferente dos padrões, porque o usuário espera que esteja num padrão. Tá? Agora, tem desvantagens? Tem. É mais pesado? Talvez com a... Você tem aí a internet de quinta geração, isso não seja um grande problema, mas ele é mais pesado, você tem que baixar algumas coisas. Restrições no design, porque você tem que obedecer aos elementos que foram padronizados, então você não pode fazer toda e qualquer coisa. Tá? A curva de aprendizagem pode ser um pouco demorada se você tiver muitas classes, se tiver muitas regras naquele framework, e uma falta de liberdade. Tá? Você não pode, né, ser tão criativo quanto antes. Embora essa falta de liberdade não seja um grande problema hoje, onde o mercado busca a padronização para garantia de responsividade. Né? Bom, então, o que se conclui disso? Né? Framework diminui um pouco sua liberdade? Diminui. Porém, te dá uma produtividade tão grande, né, que essa pequena diminuição de liberdade não passa a ser um problema. Né? A produtividade compensa, você consegue, na verdade, seguir padrões e se livrar de uma série de problemas relacionados à responsividade, tamanhos específicos, por exemplo, da captura do polegar no celular. Tá? Tudo isso aí está sendo definido em termos de padrões nos frameworks que são utilizados. O ideal é usar um framework que tenha boa longevidade, que seja bem aceito no mercado, que tenha muitos exemplos, né, uma boa comunidade bastante ativa para poder trocar informações acerca do uso dos seus elementos. A gente fica então por aqui. Espero que tenha agregado conhecimento de forma geral. Bons estudos e até a próxima.